Boa noite! Gente, vou só colocar aqui o nosso título: Linguagem corporal. Fixar, que aí o pessoal que entrar depois sabe do que a gente está falando. Tô só esperando, então. Hoje a gente vai falar sobre linguagem corporal com o Vitor Vieira. Ele é ator, fotógrafo e preparador corporal há mais de 15 anos. Então vamos só esperar ele e a Monique entrarem aqui, que aí eu já convido os dois pra gente começar esse bate-papo. Acho que vai ser bem legal, porque hoje mesmo nós publicamos um vídeo, não sei se vocês viram, sobre linguagem verbal e não verbal. Aqui, ó, a Monique entrou, deixa eu só convidá-la. Estação. Enviei. Aê, oi, Mo. Oiê, tudo Bem, vou bem? reposicionar aqui a minha câmera para vocês conseguirem me ver melhor. Só esperando o Vitor, né? Sim, deixa eu ver se ele já entrou aqui, mas eu acho que ainda. Ah, não, não entrou ainda. Opa. Aqui, deixa eu Entrou. enviar o convite. Vitor. Aqui, Deixa enviar eu ver quem tá solicitação. aqui. Ah, vimos você aqui. Aê, Ah! oiê! Oiê! E aí? Tudo Tudo bem? bem? Tudo bem? Eu vou começar só confessando uma coisa. Eu quase passei a pandemia inteira intacto de live, assim, sem. Essa aqui é a primeira. Você mandou uma mensagem Olha, tipo, manda o convite, eu falei, where? Onde é que a gente manda? como é que eu faço? Como é que eu mexo nisso aqui? Exatamente. Ê, que Acontece. delícia! E Tô muito muito feliz que bom. você aceitou, Vi. Pois é, tamo aí, né, gente, para falar de corpo, de criação, enfim, essas coisas, Sim. estamos sempre disponível. Acaba É, matando a saudade um pouquinho. é bom, né? É muito bom, nem que seja Total. online, que é a nossa única possibilidade de matar a saudade no momento, né? Mas batendo um papo gostoso. É. E então conta pra gente um pouquinho, Vitor. Se apresenta, né? Se você quiser contar um pouquinho do que você faz, enfim, da sua experiência, para as pessoas aí te conhecerem. Tá. Bom, meu Deus do céu, essa apresentação é sempre um pepino para mim, porque eu sou tão bombril, né? Sou tão multiuso, assim, multitalentos, multicoisas. Mas, enfim, começando do começo, minha formação é de ator, né? Me formei na Escola de Arte Dramática em 2007. Então, a carreira de ator é o guia principal, vamos dizer, está em primeiro plano. Mas, mas já lá na formação de ator, o desdobramento para o bailarino, para o trabalho de corpo, começou até antes dali, na época que eu fazia teatro amador e tal. Mas ali que eu falei, puxa, tem uma relação com o corpo e é uma via que meu corpo se expressa muito bem, então preciso aprofundar isso aqui. E óbvio que tudo é ganho para o trabalho do ator, né? Então fui fazer faculdade de dança na Embi Morumbi, não cheguei a completar o curso, porque na dança os homens são sempre escassos, né? E, e aí acabei trancando a faculdade por conta de um fomento da companhia que eu participava na época. E entrei numa companhia de dança, porque é isso. Então, homem é escasso e homem, quando está disponível para trabalhar, geralmente não fica desempregado. Sempre Então, tem um trabalho. quando eu vi, eu estava dançando profissionalmente com as minhas professoras da Embi Morumbi. Então, Nossa. tipo Lu Favoreto, Zélia Monteiro, essa galera que me dava Que aula lá. legal. Então, não voltei. Fiz 2 anos e meio da faculdade. E aí também na faculdade, na IAD, na época da formação, a fotografia que sempre também teve ali meio presente e tal, mas também foi num processo de criação dentro da IAD, um processo colaborativo, onde as pessoas tinham que propor cenas e site specific,
que, para quem não sabe, é quando você trabalha com espaços alternativos ou coisas construídas a partir de um espaço específico, né? E aí era um processo em cima desse tema e aí cenas maravilhosas no banheiro, no jardim da USP, na Praça do Relógio, no telhado do teatro, enfim. Eu falei, meu Deus, é muito plástico, era tudo muito plástico. E aí eu comecei a fotografar sempre com é um fotógrafo, mas com o olhar do ator, né? Com o olhar do ator, do diretor, do bailarino, enfim, sempre a visualidade, os corpos, as tensões, a relação com o espaço, sempre isso me chamava a atenção para clicar. E aí, filha, abri essa porta e não teve volta. Então é isso, enfim, tem essas 3 carreiras paralelas, assim. E elas super se complementam, né? Uma é um diferencial para outra. Acaba Total. tornando você um artista mais completo no geral, né? No todo, assim. Total, total, porque até depois como ator vocês já devem ter ouvido falar no Viewpoints, que é um estúdio de composição, né? E o Viewpoints é essa organização, assim, no espaço-tempo, das regras de composição, e tudo isso para trazer consciência, né? De onde você está, qual a imagem que você está criando, o quadro que você está criando. Isso tudo é muito fotografia, né? Muito, Então, criam-se imagens. A gente chegou a trabalhar um pouquinho com você de Viewpoints quando você fez preparação passei lá. corporal, né? Tá, É que nós conhecemos o Vitor, para quem não sabe, em uma peça que eu e a Monique fizemos como atrizes. O Vitor era o preparador corporal. E foi muito legal, porque um pouco antes de eu saber que ele ia fazer a preparação corporal dessa peça, eu tinha assistido uma peça que ele estava no elenco e eu falei, gente, que ator incrível é esse? Ele fazia um dos personagens, era um touro. Eu falava, meu Deus, que ator é esse? E aí, de repente, passou um tempo, ele foi ser preparador corporal da peça. Eu falei, não acredito, é muita sorte. Eu vou chupinhar esse cara. Que legal. Foi muito legal. Olha, diga. Eu fiquei muito feliz de você aceitar o convite. Você é o nosso terceiro convidado do Café Me Expresso, né? Desde que a gente inventou esse nome, esse quadro aqui, para a gente poder fazer perguntas para as pessoas, né? Eles mandam numa caixinha para a gente perguntar para um especialista. No caso, o nosso especialista de hoje é você. Porque você manja muito de corpo e eu tenho certeza que você vai tirar muitas dúvidas da galera. E para a galera aí que está entrando, tem uma galera entrando, uma galera saindo, a gente vai começar com as perguntas já, mas eu queria que o Vitor explicasse para vocês um pouco o que é a linguagem corporal na visão dele. E a importância da linguagem corporal hoje em todas as profissões, não só na profissão do ator, né? Sim. Bom, primeiro, parabéns pelo projeto. Eu acho que eu não fico preocupado assim de ter pouca gente, porque isso fica salvo. Eu mesmo, geralmente, quando entro, tem tanta coisa rolando, tanta coisa interessante rolando, e às vezes a gente não consegue ver ao vivo, mas o bacana dessa história toda é que fica salvo lá, né? Eu sou viciado em podcast. Então, live também eu meio faço como podcast, assim. Aquela live eu guardo, tá gravada lá, depois eu quero ir lá. Eu ponho e vou lavar uma louça, fico ouvindo a live, entendeu? Porque, enfim. Faço a mesma coisa. Então tá tudo certo, vocês vão gravar isso aí. Sim. Parabéns pelo projeto, achei incrível a iniciativa, porque eu tive a oportunidade, não fui até o fim, acabou não rolando, mas uma hunter assim do mundo corporativo, uma mulher que trabalha com marketing, tarará, ela me chamou para montar uma equipe na época e a ideia, o projeto que ela estava montando e que acabou não rolando, vou fazer só essa digressão antes, aí a gente fala disso. Era justamente para ajudar pessoas nesse universo a desenvolver um pouco essas questões, né? Do falar em público, da postura, da voz. Então, até a equipe era eu com corpo e tinha uma fono na parte de voz. Achei super legal que eu assisti a live da outra moça para ver um pouco do bate-papo. E aí, enfim, a gente chegou a fazer com uma alta executiva de uma empresa X
todo o diagnóstico. A gente teve tivemos dois encontros onde a gente conseguiu mapear algumas coisas, mas aí, enfim, acabou não rolando, porque também essa auto-executiva, a agenda com ela era impossível. Enfim, tô falando isso porque esse projeto que vocês estão puxando aí, cara, não só para os atores, né, mas é tanta gente que passa assim por dificuldade, né, e às vezes são coisas tão simples. Quando a gente desmistifica um pouco, a gente já vai entendendo que não é complexo. Bom, como eu vejo a linguagem corporal, para mim, tem uma coisa que quando eu comecei a estudar essa ideia corpo que vai para além de dança, do trabalho do ator, tarará, e aí eu lembro que eu estava estudando o Eugênio Barba, e aí o Eugênio Barba tinha um exercício que ele chama de círculo neutro, que a ideia é você parar e não fazer nada. Fica lá, parado, de frente para uma plateia. E, obviamente, essa plateia começa a ler coisas. O fato de você não querer fazer nada, coisas já começam a ser ditas, né? Coisas já começam a acontecer. E aí, depois, na dança, me veio uma palavra, através de um texto, que eu não vou lembrar agora de quem que cunhou essa palavra, que é o lance da corporeidade e fisicalidade, né? Então, corporeidade é esse corpo com a sua história, com a sua vivência, com os seus gestos que trazem nele pai, mãe, as gerações, né? Os padrões familiares. Isso é corporeidade. Uma pessoa parada no ponto de ônibus, sem fazer nada, é isso. No círculo neutro do Barba, você lê coisas, né, dessa pessoa. E a fisicalidade já é um corpo treinado, enfim. Então, o corpo de um bailarino, né, que faz anos de balé clássico, vai ter um corpo com uma fisicalidade do clássico, com uma fisicalidade do contemporâneo, do Butô. Aí já são as técnicas, e que vem junto uma visão de mundo. Um bailarino que estudou balé a vida inteira vai ter a fisicalidade do balé e vem junto um pacote, vem uma visão de mundo. Então, assim, para mim, a linguagem corporal é tudo que sai do corpo, tudo que né, expressa do corpo. E não estou falando só de movimento, né, de você levantar um braço ou mover um passo para trás e um passo para frente. A sua respiração é corporeidade, né? O tônus do seu corpo, né? Pessoas que são mais tensas, pessoas que são mais hipotônicas, menos tensas. Isso tudo é linguagem corporal, a gente lê, né? Está totalmente conectado com as nossas emoções, com as nossas sensações. Então é muito amplo, na verdade. Linguagem corporal é um troço que é assim, É gigante, né? Eu li uma pesquisa que fala que 55% da nossa comunicação é não verbal, ou seja, um pouquinho mais da metade, né? Então, aqui a gente fala com o todo. E assim, trazendo um pouquinho para o universo da galera que segue o Destrava, porque a gente não são os atores, né? O nosso propósito com o projeto é ajudar mesmo não atores. Porque os atores já têm essa facilidade, já vão estudar isso. É uma questão de... Não tem como ser ator sem trabalhar o seu corpo. Não existe essa possibilidade. Então, nós, atores, somos obrigados a estudar o nosso corpo. Então, a gente quer compartilhar um pouquinho do seu conhecimento com essa galera que não está acostumada com esse universo. Então, assim, normalmente as dúvidas que eu e a Carol a gente recebe ai, poxa, quando eu vou falar em público, eu fico duro, eu não sei o que dizer, eu fico tão tenso que eu fico travado, eu não mexo nada. E isso é o que você acabou de dizer, isso está comunicando. As pessoas que estão vendo essa pessoa, ele está passando a mensagem de tô nervoso, não tenho domínio do que eu estou fazendo aqui, não queria estar aqui, não vejo a hora disso acabar, que terror. É isso que essa pessoa está comunicando. Então, o que a gente tenta fazer com que os nossos alunos, os nossos seguidores entendam é que um corpo parado está falando. Ele está comunicando. Que é exatamente o que você acabou de dizer, né? Sim, e normalmente... sim. Diga. Fala, não, diga. Fala não, você. adiciona aí. E aí que normalmente a maioria das perguntas que a gente recebe
voltada para isso, assim, ai, eu não sei se eu gesticulo muito, pode usar as mãos? Eu posso me mexer quando eu estiver fazendo uma apresentação? Eu posso levantar numa reunião? Eu posso gesticular? Eu posso isso? São perguntas assim, como se fosse desconectado a fala do corpo, sabe? E é o que a Sim, gente tenta trabalhar nas pessoas, que é uma coisa só, né? Uma sim. coisa que você me ensinou muito, Vitor, naquele processo, que eu tive o prazer de observar, porque eu sempre falo para as pessoas que um bom comunicador é um excelente observador, porque o ator nada mais é também do que um excelente observador, né? A gente precisa observar muito. E naquele processo eu aprendia Total. muito quando eu estava em cena, mas principalmente quando eu estava fora, das coisas que você dizia. E uma das coisas que você sempre fala você vai se mexer, se mexa com propósito, né? Se você vai andar daqui e ali, tem que ter um porquê. E eu acho que isso vale para a galera que segue a gente, que vai fazer uma apresentação, ou que vai gravar um vídeo, que hoje com online, né, as pessoas estão tendo que se adaptar. Assim, se você vai se mexer numa gravação, numa apresentação, numa reunião, tem que ter um propósito. E aí, explica aí para essa galera o que é isso, né? O que é se movimentar com propósito, que as pessoas não sabem, elas não entendem. Sim, sim. Olha, para mim, eu vou começar, não sei, tudo que você está falando está me vindo aqui uma palavra assim muito forte e que para mim é o que guia tudo, assim, que é consciência, autoconsciência, né? E isso é para tudo na vida, né, gente? Tem que se conhecer, né, gente? Tem que, não adianta fazer trabalho corporal, aí ler esses livros de técnica, como falar em Nossa. público, como sete, sei lá, 7 regras para ser bem-sucedido numa palestra. Enfim, não adianta, porque senão você não está indo na raiz da questão, né? Então, você vai ficar ali tentando reproduzir uns exercícios, umas coisas que talvez te dê algumas pistas, algum suporte ali para poder lidar com a coisa, mas assim, tá se cagando de medo, ou tá, sei lá, a respiração tá aqui, enfim. Então acho que autoconhecimento é importante e não quer dizer que o autoconhecimento vai fazer com que você seja uma pessoa que vá perder o medo e que, né, vai lá entrar numa situação dessa e não estar vulnerável, enfim. A questão justamente, então, outra palavra muito boa, vulnerabilidade. Como que você usa tudo isso a favor de você? As pessoas adoram, na real, ver alguém vulnerável ali se colocando. Porque, de alguma forma, a vulnerabilidade ela pode até ser vista como uma coisa, dependendo da situação, uma apagação de mico, vamos dizer assim, mas pode ser vista como algo muito interessante de uma pessoa que está se colocando a partir de um lugar muito real, muito carne e osso, muito presente, né? E eu acho que esse ponto de partida é essencial. E para isso precisa de autoconhecimento. Então o que quer dizer E isso? gera empatia essa Entendeu? vulnerabilidade, E né? gera empatia. Ela gera empatia, Exatamente. ela tem muito a ver com a comunicação não violenta. Um dos pré-requisitos da comunicação não violenta é justamente Exatamente. você expor as suas vulnerabilidades e acolher as vulnerabilidades do outro. E eu acho que na linguagem tanto verbal quanto não verbal, isso funciona para os dois lados, né? E essa questão do Exatamente. autoconhecimento que você falou, da autoobservação, a Vivi comentou aqui ela mandou uma mensagenzinha aqui nos comentários, dizendo que ela fala muito com as mãos e ela só percebe depois que ela terminou de falar, que ela estava gesticulando demais. E aí vai dessa autoconhecimento e É, autoobservação, né? autoobservação, percepção, é isso. A gente já não percebe, né? Que a gente tem uns tiques, assim, ou de uso excessivo da mão, ou de deslocamento no espaço, enfim. Então, acho que isso é uma coisa que vale observar. E aí, sim, tem exercícios muito bons para isso, desde meditação, desde exercício de... A meditação eu acho sensacional porque você consegue parar, que seja 5 minutos, e fazer um exercício diário de observação eu chamo de ambiente interno, ou seja, como é que está dentro, né? Você ouvir sua respiração,
ouvir o condensar expandir das costelas, arará, e o ambiente externo. Então você para ouvir, abre a escuta para pássaro, para som do trânsito, para tudo que está... Cara, isso já é um exercício de autopercepção surreal. Se você fizer 5 minutos por dia, tá lindo, Já né? te ajuda E aí, muito, né? primeiro fica ali no ambiente interno, tudo que está acontecendo dentro do corpo, o que você é capaz de perceber, abre para o ambiente externo e depois os dois. Como é que eu estou dentro e fora ao mesmo tempo, me percebendo e percebendo o ambiente. Isso já é muita coisa, muita coisa. Vai fazer com que provavelmente quando você tiver levantar, sair dessa situação, sei lá, se você está sentado, deitado, você vai perceber melhor seu peso, você vai perceber melhor seus gestos, onde é que está seu peso, o que você vai fazer, né? Sim. Então isso, por exemplo, é um ótimo exercício para quem está muito nervoso e tem alguma situação. Cara, 5 minutos, respira, ambiente interno, ambiente externo, juntos os dois, dentro e fora ao mesmo tempo. Eu tinha uma mestra na IAD, que é a Kito, e ela conduzia o aquecimento exatamente assim, a ponto de chegar, ela falava isso, 50 dentro, 50 fora. É onde você... E era legal porque a gente começava de olhos fechados, fazia, nossa, lá no caso não era 5 minutos, eu cheguei a fazer com vocês 40 minutos de olhos fechados, lá dentro. E a passagem para fora era bem aos poucos, então de olho fechado você vai para olho semicerrado, então ela falava em 30 fora, 70 dentro. Aí você vai abrindo aos poucos, falava de flash, quando você abre e fecha, né? Você só abre para poder se localizar no espaço e fecha de novo. Tá, já sei onde eu tô perto da janela. Até chegar no 50-50. Quando chegava no 50-50, olho aberto, você tava numa presença e numa âncora interna muito grande, né? É isso que você falou, da presença, eu acho fundamental, acho que vale até a gente ressaltar que o estado de presença traz essa consciência, né, de como a gente está se mexendo, como a gente está falando, como está a nossa postura, os nossos gestos. Quando a gente não percebe, estou usando muito as mãos, ou nossa, estava muito corcunda, ou estava assim, ou estava assado, é porque você está ausente. Você está tão ausente que você não consegue observar o seu próprio corpo. Então é muito importante essa dica que o Vitor deu, gente, para trazer a gente para o momento presente. Porque momento presente, estar presente, traz tônus. E tônus é um negócio que é cativante na comunicação. Um comunicador sem tônus não me convence de nada. Te convence, Vitor? Não. Um ator sem tônus é a coisa mais triste do mundo. Imagina um vendedor, ou um médico, um advogado, seja lá qual for a sua profissão. Você está ali tá sem tônus, parece que você está broxado, que você está trabalhando sem tesão nenhum naquilo, que você queria ir embora. É o jeito que a mensagem passa, né, na maioria das vezes. Então, o estado de presença, esse exercício é importante. Tem uma outra coisa que o estado de presença, eu acho que também é outro ponto de partida essencial e que, para mim, nós atores, a gente é muito autocrítico, né? E a gente fica, às vezes, se vendo muito de fora, se assistindo de alguma forma. E eu sei que essa galera também, do corporativo, enfim, passa muito por isso. A autocrítica, a cobrança é gigante. E quando você está ancorado na sua presença, você está 50 dentro, 50 fora, vamos dizer assim, cara, é impressionante como essa crítica, essa vozinha, ela evapora, porque você está presente, você sabe o que você precisa comunicar, né? De alguma forma, sei lá, você estudou aquilo, no caso dos atores ensaiou, no caso de um cara, ele talvez tenha se preparado para uma apresentação. E assim, não tem o dar certo, né? Eu preciso desenrolar esse fio aqui, e é uma palestra que eu vou dar, então eu sei o que eu vou fazer, eu vou desenrolar esse fio. Como esse fio vai sair, eu não tenho controle. Outra coisa importante também, que eu acho, para toda a comunicação, e aí não só para corporal ou para verbal, uma parte da comunicação sempre ela acontece no outro, no receptor, né? A gente não tem controle de como as pessoas vão receber o que a gente está falando, de como as pessoas vão ler o meu corpo enquanto eu estou falando. Às vezes
Até posso pensar, eu vou ser mais enfático para que essa parte aqui do meu discurso fique um pouco mais tônica. A pessoa vai ler como, o que está acontecendo? Nossa, ele aparentou arrogância, entende? A gente não tem controle. Sim. Então, acho que a ideia de presença é uma base que a gente pode construir para que esse fio saia com presença, com a possibilidade de eu estar ancorado a ponto de qualquer imprevisto eu consiga contornar muito bem sem me perder. Né? Tá confiante, né? Sem um nervosismo e autocrítica ali me sabotar, né? E aí isso precisa exercitar mesmo, não tem jeito. E para exercitar é um trabalho diário. E isso que você falou é muito legal, de você perceber o outro. Porque não adianta também você planejar todo o seu discurso, toda a sua linguagem corporal ali e não perceber quem está te ouvindo. Porque pode ser que a pessoa esteja recebendo a mensagem de uma maneira diferente, né? Então, essa presença, essa confiança e essa observação do outro são importantes, né? Para que você, de fato, se comunique de uma maneira eficaz. E eu acho muito legal isso que você falou dos livros e tal, porque eu e a Carol, a gente tem a mesma opinião sobre alguns desses livros, sabe? Que ensinam, vou te ensinar a ler a postura do outro para você saber se o outro está receptivo. Era até uma das perguntas, né, que a gente tinha separado. Eu acho um absurdo porque eu acho muito extremo, sabe? Se eu tô de braço cruzado, eu não estou receptiva à sua mensagem. Vou falar por mim. Às vezes eu tô de braço cruzado porque eu tô afim de cruzar os braços, mas eu tô super interessada no que você está dizendo. Aí já começou que eu não consigo ler o livro até o final, porque eu falo, bom, isso aqui comigo já não funciona. Ou você tá com a mão no bolso, é porque você tá desinteressado. Se você tá mais sério, é porque você tá com raiva. Eu não acredito nesse tipo de leitura corporal. Ou se você põe a mão na boca, é porque você tá mentindo, gente. Não, gente, eu queria não dá. a sua opinião, Vitor, sobre isso, porque a gente tem uma pergunta que mandaram na caixinha, que é... Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Olha isso, que é muito legal. Da leitura estereotipada, essa? Você achou aí? Achei, Você acredita nessa leitura estereotipada dos gestos? Por exemplo, pessoa de braço cruzado é porque está desinteressada. Mão na cintura é porque está desafiando. Essa coisa pré-formulada. Eu acho isso tudo... Enfim, né? Não dá para desqualificar totalmente, porque, enfim, essa galera, né, estudou de alguma forma, sim, algum fundamento deve ter, sim. Depois até faço um parênteses aqui e conto uma coisa que não tem a ver, mas tem a ver. Não, enfim, vou fazer já. Eu tô, enfim, por conta das plantas, nessa pandemia, comecei, enfim, a mexer com planta e tal, e aí me caiu um livro na mão que se chama A Vida Secreta das Plantas, que fala de uma pesquisa de um cara do FBI na década de 70. Ele era o cara que colocava os eletrodos nos bandidos, enfim, nos depoimentos, na verdade, para saber, é um detector de mentira. Ele era esse cara que tentava ler as mentiras, mas eletrodo, né? E aí saía lá os gráficos e tudo mais, mas tinha também uma questão de leitura corporal. E aí, enfim, no livro ele colocou, um dia ele falou, cara, se eu colocar numa dracena, numa planta, será que ela responde? E aí ele descobriu uma coisa absurda que revolucionou a botânica. Ponto. Mas é outra história, mas é só para... Lembrei disso porque existe, né? Existe uma ciência que lê alguns códigos corporais. Então, acho que assim, não dá para a gente desqualificar totalmente. Agora, aqui o que cabe para a gente, acho sim um pouco estereotipado, porque, cara, não necessariamente uma pessoa que está de braço cruzado está desinteressada, ou que está com a mão na cintura está desafiando. Existem muitos outros códigos que a gente pode ler isso, ou uma pessoa de braço cruzado pode estar extremamente interessada, enfim. Eu acho que assim, uma questão tinha me vindo uma palavra enquanto você estava falando. Eu acho que o mais sério disso tudo, dessas regras, é quando isso tudo tira, de alguma forma, a espontaneidade do corpo.
né? Uhum. Então, esse eu acho que é o grande perigo, assim, dessas pessoas, de cair um livro desse na mão da pessoa e a pessoa entender isso como uma bula, e aí tirar a espontaneidade dela. Então, voltando de novo na presença, voltando de novo, né, na necessidade de se conhecer um pouco, da vulnerabilidade, porque se tem uma coisa que é muito interessante de ver alguém falar, eu acho que as pessoas que brilham assim quando estão falando e que você não tira os olhos, são as pessoas que são muito espontâneas, muito autênticas. Mesmo falando errado, tropeçou na palavra, ou tossiu, desculpa, ou segue, entendeu? Isso tudo não derruba a pessoa, não derruba o que ela está comunicando, né? Ela não perde o fio da meada. E mesmo se perde, ela fala, nossa, peraí, perdi o fio da meada. E tá tudo bem, daqui a Tá pouco tudo volta, bem. tá tudo Isso é. bem. As pessoas adoram quando a gente erra, aliás, porque é aquilo que você falou no início da live. Cria empatia. Você estava falando e a Vivi comentou assim: eu me pego com os braços cruzados às vezes em uma negociação porque estou me protegendo e me acolhendo para não me deixar levar à emoção. Olha aí. A Alê mandou: os códigos corporais são culturais, né? Pois é, eu tinha uma mania muito grande, Alê, baiana, que sou de colocar a mão na cintura. A pessoa tá falando, tô com a mão na cintura, mas tô aqui porque, sei lá por quê. Mas eu ficava assim. E eu perdi isso no teatro. Por quê? Porque não, né, eu não posso levar as A minhas xícara. manias A gente para as fala que é minhas a xícara. personagens. Uma pessoa tava falando e eu botava a mão na cintura aqui para ouvir. E eu não tava desafiando ninguém, sabe? Pelo amor de Deus, tava ali Sim, ouvindo sim. atentamente, principalmente os meus professores. Eles estavam falando e eu tava aqui, ó. Até que o Ferrari uma vez falou para mim: para de fazer essa xicrinha que me irrita, hein? Para com essa merda. Xicrinha, total. E aí eu É. fui. Não, olha, eu confesso, por exemplo, a gente está vivendo essa onda do celular, né? Se tem uma coisa que eu odeio é quando eu vou encontrar algum amigo, eu tô, enfim, né? Pô, agora a gente não tá encontrando ninguém, mas na época que a gente encontrava as pessoas, e aí, cara, você tá lá, vamos tomar um chopp, sei lá, qualquer coisa, e a pessoa tá no celular. Não, fala que eu tô te ouvindo. São coisas que me incomodam, que assim, aí eu prefiro esperar você resolver aí o que você tem que resolver e depois, né, olhar no olho, né? São coisas que, assim, existem. Talvez uma situação ou outra onde a pessoa cruza o braço, sendo que, de repente, eu tô me abrindo com ela. Eu acho que cada caso é um caso, entende? Sim, sim. Talvez, numa situação onde eu tô me abrindo, falando algo que seria difícil, ou que eu não falaria para qualquer pessoa, ter o meu receptor de braço cruzado, talvez me incomodasse um pouco. Mas assim, dizer que a pessoa não está interessada ou que a pessoa está, aí já eu acho que é uma outra coisa, né? Um pouco extremo, né? É. É Eu acho que bem. eu poderia ler isso como um corpo que não está receptivo. Em vez de uma pessoa desinteressada, o corpo diz quando a gente sente quando a gente atravessa o outro com o que a gente está dizendo ou não. Ou quando a pessoa também está impermeável ao que a gente está dizendo. Ela pode estar de braço cruzado, ela pode estar com o queixo levantado, ela pode estar olhando no celular. Como quando de alguma forma, tipo, está resistente, né? Não está aberta. Uma pessoa que está aberta àquilo, de alguma forma, você sente também pela postura dela essa abertura. Qual postura? Aí podem ser muitas, né? Vai de perceber ali no momento, né? E teve, um pouco mais no começo da nossa conversa, teve uma pessoa que mandou aqui, JC, falando da importância do olhar. Ele falou que o olhar para ele é uma coisa muito importante, que inclusive ele vê filmes e ele vê que os atores são bons porque o olhar marca para ele. E o olhar realmente é uma coisa que pega bastante, né? Aí a Na gente até tinha linguagem. recebido, a gente tinha até recebido uma perguntinha, né, sobre o olhar. Aqui, ó. As pessoas perguntaram da importância do olhar, a questão de olhar diretamente nos olhos, a diferença de, se eu ficar olhando muito, será que vão achar que eu estou encarando?
ou Ah, não, essa é ou uma não tô dúvida encarando. frequente. É, Vitor, as pessoas não sabem a diferença entre olhar nos olhos do outro e encarar o encarar. outro. Mas quando eu, sem querer, interrompi a Carol, é para falar que assim, a galera divide a linguagem corporal muito em postura, gestos, expressões faciais e tal. O olhar entra muito nas expressões faciais, que também entra nessa parte que tem estereotipado em alguns livros, do tipo, se eu sou mais séria, eu tô com raiva. Se eu sou muito sorridente, eu tô mais aberta. E nem sempre isso que você já falou. E essa questão do olhar entra muito na linguagem, no fato das expressões faciais. E é uma coisa que a gente bate muito na tecla nos nossos conteúdos, da importância de olhar nos olhos do seu ouvinte, no caso, quando é uma pessoa só, quando é um monte, tem uma gíria que a gente usa no teatro, que é lamber a plateia, né? Olhar, assim, para todos, quando você está, né, fazendo uma apresentação, enfim. Mas a importância de olhar no olho da pessoa, porque isso cria uma conexão, né? O olhar Sim, desfocado sim. é um signo, a pessoa que fica olhando para baixo é um outro signo. Como que você lê o olhar como essa linguagem do corpo? Que eu acho, para mim, a mais forte, a que passa mais mensagem. Sim, sim. Olhar no olho do outro é forte, né? Não é à toa que é, eu acho que um dos principais temas e dificuldades. É muito forte olhar no olho do outro, olhar de verdade, né? Não é bater o olho, né? Você chama de olhar desfocado. Então, vamos dizer assim, olhar desfocado, né? Você bater o olho. Você olhar no olho do outro é uma coisa forte. E aí eu entendo a dificuldade. Porém, de novo, a coisa da presença dos 50% dentro, 50% fora, né? Às vezes, por exemplo, fotografando eu sinto muito isso, eu acho que é um bom exemplo. Quando eu estou fotografando alguém, às vezes acontece, num certo momento, eu falo para a pessoa assim, deixa eu ir até você, não precisa vir até mim, com o olhar. O que isso quer dizer? É quando a pessoa, eu acho que ela quer tanto olhar, não sei se dá para reproduzir aqui, e aí o corpo até projeta para frente, sabe? Sim. E isso faz com que, de alguma forma, a pessoa fique externa, fique fake, fique falso, né? Então, quando eu falo, se permita também ser olhada, né? Permite a câmera ir até você. É a mesma situação. Se permitir ser olhado, se permitir olhar e se permitir ser olhado. De novo, para mim, isso tem a ver com autoconhecimento, com crítica, com medo de crítica, com julgamento, com tudo isso, entendeu? Uma pessoa que não consegue olhar no olho do outro, talvez ela esteja com medo de ser julgada, talvez ela esteja com medo. Ela tem questão aí, né? Uma pessoa que Uma timidez, né, não Vi? uma Pessoa timidez, tímida, a exatamente. pessoa está insegura. Acontece muito Exatamente. quando a gente está diante, comigo isso acontece quando eu estou diante de uma pessoa que eu admiro muito. Uhum. Eu fico extremamente intimidada. Eu fico com medo de falar merda, da pessoa me achar uma Insegura, estão falando ali. tonta. Isso acontece sempre com pessoas que eu admiro demais, assim. Eu e a Carol, a gente fez um workshop com o Celton Mello, eu achei que eu fosse infartar, cara. Quando ele falou meu nome, assim, vamos avaliar aqui, eu não sabia o que dizer, eu fiquei tão ansiosa, tão tímida diante daquela personalidade que eu admiro tanto como artista, que eu fiquei assim, sabe? Eu ficava desviando o olhar, eu fiquei muito insegura. Falei, meu, se ele me achar ruim, eu vou morrer, acabou minha vida. Acabou minha vida. Cara, mas assim, acho que tem mais uma. Acho que a Ana aqui está falando de desviar o olhar também. Olha, eu acho que assim, não existe pessoa segura, com autoestima lá em cima e que nunca vai desviar o olhar. Não existe isso, né, gente? Tem uma coisa de energia, assim. Eu sou uma pessoa que olho muito nos olhos. Mas tem pessoas que têm uma energia muito forte. Em geral, essas pessoas eu desvio o olhar. Eu não dou. Não é que eu não consigo olhar. Eu sinto que eu estive esse final de semana com uma pessoa que ela era assim.
E eu senti que eu não conseguia durar muito tempo olhando no olho dela. Vocês entendem isso? Você está conversando, olhando com a pessoa, chega uma hora que parece que uma tensão vai se criando, você fala, meu Deus, eu preciso desviar. E aí você desvia. Porque parece que eu não vou dar conta disso aqui. Sim. E tudo bem. E aí a gente vai para os nossos pensamentos, né? Porque aí você está conversando, aí você vai para o pensamento, aí o pensamento faz o quê? Faz o olhar ir lá para trás, para a memória, porque eu estou pensando aqui, ou na minha linha de raciocínio. Então o olhar sai, volta. A questão é quando o olhar fica para baixo, fica, né, com medo de enfrentar isso. E aí eu acho que as questões voltam lá na autoconsciência. A timidez, né? Tá insegura, não está confortável na situação, né? São muitas, mas eu acho que é importante perceber por que eu não estou conseguindo olhar no olho. Estou insegura, essa pessoa me intimida, essa situação me intimida, eu não me sinto suficiente para trocar com essa pessoa, ou, enfim. Talvez isso já ajude, né? Essa percepção, né? Sim. Nossa, super. Eu acho que às vezes experimenta, de repente, tem desconforto, que nem alguém falou que cruzar o braço talvez às vezes seja uma situação confortável. Tá, Foi a Ana. realmente mas tem uma diferença, que nem você falou, né, Mo, lá no começo da live você falou da coisa se eu vou mudar de lugar, se eu vou fazer um gesto, isso tudo tem uma intenção, tem uma... Né? Eu chamo de processo de decisão, um propósito. Eu decido fazer alguma coisa. Então, por que eu vou levantar? Porque eu quero ficar de pé para poder as pessoas lá de trás me verem. Enfim, alguma coisa existe, né? Eu não vou fazer as coisas aleatórias. Quer dizer, até existem coisas aleatórias quando a gente está no meio de uma explicação, a gente faz coisas aleatórias, como ficar andando de um lado para o outro. As pessoas fazem isso. Mas é um outro lugar. O que eu estou falando com isso? O conforto, ok, é uma coisa, conforto numa posição do corpo. Agora, a intenção não é a de estar fechada para o que está recebendo, né? De não estar permeável. Então eu posso estar numa conversa também que eu não olho no olho da pessoa, mas isso não quer dizer que eu estou desconfortável, é porque a pessoa está falando e eu estou aqui pensando que a partir do que ela está me falando, eu estou lembrando de coisas e que depois eu quero compartilhar, quero devolver. Então, é isso. Não tem regra, né? Voltando na coisa dos livros. O livro é falar que você precisa ficar olhando. Não precisa necessariamente ficar olhando para o olho da pessoa. Agora, se o não olhar é porque tem desconforto, aí eu acho que tem algo a se olhar para isso. Né? E é muito louco, muito confuso, porque é que eu tô isso que falando, você falou. Não, Quando quando eu tô ouvindo alguém, essa pessoa olha nos meus olhos, eu me sinto mais fisgada ainda, sabe? Mais conectada ainda com a pessoa que tá falando. Eu adoro. Eu também olho muito nos olhos. E só para concluir da diferença de olhar e encarar é a energia, né? A gente põe uma energia quando a gente está encarando alguém. Vamos usar aqui o exemplo de uma paquera. A intenção. Né? Você tá ali paquerando alguém, você tá dando umas encaradinhas, você joga uma intenção. Então, a diferença entre olhar nos olhos e encarar é a intenção. Você não acha, Vitor? Totalmente. É o que eu tava... Não sei se eu me fiz claro, né? Mas... é o que eu tentei explicar da coisa dos braços cruzados. O braço cruzado pode ser só porque é uma posição confortável. A minha intenção é zero estar fechado para o que eu estou recebendo, ouvindo. E isso, se eu olho um corpo assim, mas super interessado, cara, o braço cruzado some, entende? Porque parece que isso aqui, a intenção da pessoa é tão clara, né, de uma recepção, que o braço cruzado vira uma... Fica insignificante. Que é diferente de uma pessoa que está de braço cruzado e com uma intenção de resistência mesmo. Então, por isso que eu acho perigoso ficar encaixotando. Braço cruzado é isso, mão na boca é aquilo. Né? A intenção eu acho que que ela é mais difícil de ler, mais imprecisa, mais subjetiva.
Por isso que talvez esses livros não deem conta dessa subjetividade toda. É verdade. A Silva perguntou aqui, a linguagem corporal não está vinculada à autenticidade? Ou como se sustentar na própria verdade? Acho que serei xícara para sempre. Adorei. Fia. Autoconhecimento é até o último dia de vida, né? Então, não, acho que você não vai ser xícara para sempre se você se colocar em observação, em processo, em percepção, né? Mas isso, gente, é para tudo, né? É para tudo, assim. Eu acho tão lindo quando a gente, sempre que a gente pode, a gente se abrir e até falar pro medo, peraí, tô com medo aqui, mas deixa eu me jogar um pouco no precipício e olhar, me deixar ser visto, né? Me deixar ser olhado, estar aqui ouvindo, mas sentir o meu peso nessa poltrona, sabe? Não ficar só lá fora, nem só dentro também, porque aí eu fico uma pessoa muito introspectiva, muito difícil de acessar. É isso, tem que... Se observar e sair também um pouquinho da zona de conforto, né? Para poder expandir Tem, a sua, as suas possibilidades ali, né? Ah, é tem. o Silva, que ele falou aqui, que é o Silva. É que aparece só Silva Ah, aqui ô pra Silva. gente, a gente não Achei que consegue era a ver. Silva. Tá. Mas o que ele falou de autenticidade, Silva, foi tudo que eu acho que o Vitor já falou antes na live, do seguinte, se você se conhece, se você sabe quem você se torna mais autêntico, porque aí você não tem necessidade de copiar aquela pessoa que você acha que fala super bem, ou que se movimenta super bem, que tem os gestos assim assados, que você acha super legal. Quando você se conhece, você tem domínio do seu corpo, você se torna autêntico. E aí sim, a autenticidade, ela traz uma A segurança espontaneidade. e traz essa espontaneidade que o Vitor falou, que é fundamental, né? Que você não vai ficar nenhum bonecão de cera quando você estiver falando lá uma coisa dura, assim, que, pelo amor de Deus, e nem vai parecer que tá numa roda de samba, né? Não vai ficar nada disso. Você vai encontrar o seu jeito de falar, de se movimentar, de se comunicar e vai passar a verdade, porque é autêntico, entendeu? Então, mesmo se você fizer uma xicrinha de vez em quando, eu faço direto. Tá tudo Principalmente quando eu certo. tô pensando, cara. Eu me pego assim, não, eu faço uma xicrinha para pensar. Só que você vai começar a perceber isso e vai automaticamente se corrigir, entre aspas, que é o que o Vitor falou. Não existe certo e errado quando a gente está nesse campo de pesquisa. Tudo é válido, né, Vi? Foi uma coisa que eu aprendi com você também. Total. Total. Não, tudo é bem-vindo, né? Porque às vezes um erro, uma situação ali que não está programada, pode ser um anjo. No teatro a gente chama dos anjos, né? Nossa, passou um anjo. O que que isso quer dizer? Dependendo da forma que eu respondo a isso, cara, pode ser um presente, pode ser um anjo nesse sentido, pode ser um presente para sua apresentação, né? Ou até um elo de empatia, como a Carol falou, com a audiência. Então, é bem-vindo, entendeu? Não, a gente não tem controle, nunca vai ter, né? Aí é o imponderável, aí a vida acontecendo aqui agora. Então, só de você também não querer controlar, já vai tirar uma boa atenção e uma autocrítica da parada, né? Agora, nessa coisa da espontaneidade, óbvio, você começou a falar, e aí eu também comecei a lembrar de situações, sei lá, onde eu estava assim, assistindo um cara dando uma palestra e tal, ou mesmo uma reunião de trabalho, ou uma situação com os amigos. O que eu quero dizer? Tem os filtros sociais, né? Cada situação é uma situação. A minha terapeuta, por exemplo, foi a minha terapeuta que falou, não sei quem me falou, que bom senso, na verdade, é uma coisa complicada, não deveria existir, porque o que é bom senso para você, para o outro, pode não ser. Então, eu ia falar do bom senso, mas assim, prefiro falar dos filtros. Existem convenções, filtros, que a gente sabe que uma reunião de trabalho, ou uma reunião com o seu diretor, ou você sabe mais ou menos como você tem que comportar, né? Enfim. Então, a base é presença, autoconhecimento.
que vai te gerar autenticidade e espontaneidade. Porém, tem um filtro aí da situação. Uma reunião com o seu gerente é diferente de um churrasco com os amigos. Então, talvez umas piadas que você faz lá, você não vai poder fazer aqui na tentativa de criar uma situação mais leve, descontraída. Não, mas também não precisa ser sisudo, não precisa ser, né, achar que ser sério é você estar lá duro, o tempo todo fechado, né? Tem até uma Quando a pergunta gente trabalha... que uma pessoa mandou falando disso. Depois que você terminar, vou ler a pergunta dela. Eu ia falar só para concluir que quando a gente trabalha muito com comunicação, né, essa galera, por exemplo, que apresenta esses vídeos institucionais, tarará, existem coisas, por exemplo, com as mãos, né, às vezes as pessoas não sabem o que fazer com as mãos. Então tem algumas coisas, você, né, dobrar o cotovelo, apoiar uma mão em cima da outra, ao mesmo tempo, mas isso aqui também não tem que ficar rígido, né? Uma mão no bolso, a outra solta. Quando você está implicado no que você está falando, olha aqui o que acontece. A mão, ela vai junto. Aí você para de pensar na mão. É uma extensão do seu corpo, né? Nosso corpo é uma unidade. A mão... Se eu não estou sabendo o que fazer com a mão, é porque eu não estou 100% implicado no que eu estou falando. Aí voltamos lá na presença. A autocrítica está aqui, ó. Né? Sim, tá lá só. Diga a pergunta lá, amor. Você falou que tem uma pergunta. Deixa eu achar aqui. A pergunta da pessoa que tem expressão séria, né? Que a gente a pessoa mandou, tem uma expressão mais séria. E as pessoas do meu trabalho sempre acham que tô brava e já vem falar comigo cheia de dedos. Como melhorar isso? Você sabe que eu já ouvi muito isso de mim também. Várias pessoas falando. Eu já ouvi muito isso. Nossa, antes de te conhecer eu te achava tão cara de bravo. Aí depois eu te conheço e vejo que não é nada disso. Porque talvez não é nem que eu fico sério, eu acho que eu fico ou aqui nos meus pensamentos, né, muito, sabe quando a pessoa fica lá e aí ela fica com uma expressão mais, ou muito concentrado, algo do tipo assim. Eu também fico séria porque eu tô concentrada, fico muito séria, as pessoas acham que eu tô puta com alguma coisa e eu só tô concentrada, real. Eu acho que isso tem a ver também com algo que a gente já falou aqui, de um corpo que está aberto, que está receptivo quando encontra alguém. E o que quer dizer isso? Quer dizer eu olhar no olho de verdade, se eu me sentir confortável, quer dizer uma expressão de tipo, oi, tô te vendo, tô aqui, né? Como que eu posso trocar estou com aberto você? para te ouvir, estou aberto para Talvez te ouvir. Uma postura um pouco mais receptiva, né? Possa ajudar. Essa uma coisa também que eu acho que tem a ver lá com o celular, que a gente comentou, né? Talvez, se você está fazendo alguma coisa, parar e olhar para a pessoa, parar, virar de frente para a pessoa, né? Com certeza. Formas de estar aberto para receber o que vem, mesmo que seja algo prático, sabe? Fulano, um relatório X. Vou te mandar, sei lá. Talvez exercitar um pouco por aí, assim. Agora, por exemplo, eu ouvi isso quase que a vida inteira, assim, de que eu pareço sério. Já me incomodei e agora eu falo, gente, é isso. Eu não sou... A minha personalidade, né? Volta naquela coisa que a gente falou do não controle do receptor. Olha aí, um ótimo exemplo. Eu tenho convicção que eu não tô puto, não tô aqui sério, sisudo, eu só tô concentrado. Aí a pessoa faz uma leitura de que eu estou pá. Então, a gente não tem controle, cara. Não louco. tem. Aí o que eu faço? Sofro com isso e fico tentando mudar algo em mim que tá tudo bem. Porque o outro tá... Entende? E criou ali... É muito... Então, ok, eu passo pelo processo de entender que eu não tenho domínio disso.
tento ler em mim o que são esses momentos, entendo que não é sisudez, não é raiva, não é... E falo, tá tudo Como que eu bem. posso fazer Então, para talvez me mostrar um pouquinho mais aberto, mas também sem mudar a minha personalidade por conta disso, né? como você faz para manter a presença na cidade como São Paulo? Paulo Essa Azevedo pergunta tá é perguntando. boa. Pergunta do Paulo. Aí é tudo que a gente falou lá no começo da live, né? Dos exercícios da presença. Existem vários. Hoje tem sido para mim mexer com as plantas. Eu não tenho meditado, infelizmente. No começo da pandemia até entrei numa onda de meditar, com aplicativo mesmo, meditação guiada. Na época que eu estava dançando muito, na companhia de improvisação, o trabalho de base lá, além do trabalho técnico, era esse trabalho de presença, porque para você improvisar, você precisa estar assim, com a percepção da presença tinindo, né? Eu acho que tem muitas formas de você exercitar a presença, meditação, parar, como eu falei, 5 minutos respirando, se observando, observando dentro, observando fora e juntar os dois, 50-50. Sim. E a respiração é tão simples, né? E ela traz a gente para esse momento presente. É um exercício que você pode fazer indo para o seu trabalho, você pode fazer em casa. Se percebeu muito fazendo as coisas no automático, aquela coisa de, poxa, onde eu coloquei o controle? Estava na minha mão, agora não sei onde está. Esse é um exemplo clássico do estado de ausência. Então, assim, é parar, dar uma respirada e voltar, sabe? No início da pandemia, eu não estava conseguindo meditar porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. E o que eu fazia, Paulo? Eu descontava tudo em exercício físico, porque eu liberava toda essa energia presa no meu corpo, então eu me sentia mais concentrada e mais presente. Eu só conseguia meditar depois de liberar toda essa energia, porque eu sou muito ativa. Sensacional. Ficar trancafiada num apartamento, sem ver as pessoas que eu amo, sem estar... É desesperador para mim. Agora eu não tô podendo fazer o exercício, né? Porque lockdown de novo. Então eu faço essa técnica da respiração que a Carol me ensinou. Porque a Carol faz yoga e ela tem N manhas de respiração para fazer você dormir. Eu não tava conseguindo dormir. Ela me fez dormir, mano. Me ensinando a respirar para dormir. Eu falei, que isso? A respiração faz tudo. É uma ferramenta poderosa, né? É poderosa. É poderosa. Você sabe que esse final de semana só também uma situação que eu até fiquei assustado. Sabe aquela... passei um final de semana no sítio, no meio do mato, tava precisando, então, fugir de São Paulo um pouco, fui pro meio do mato. E aí lá tinha, como que é? Sabe aquela... É tipo uma fita que você amarra de uma árvore a outra e você fica andando em cima. O slack? Slackline, exatamente. Tinha um slackline, nunca tinha subido naquilo. E aí a menina, na hora que eu subi, imagina, ela fazia assim, ó, a fita, né? Totalmente. Eu falei, meu Deus, porque eu falei, bom, isso é centro, né? É puro centro e equilíbrio. Sim. E aí a menina que estava me ajudando falou, calma, respira e testa primeiro só com uma perna. Aí eu fui aos poucos, uma perna descia, subia. Aos poucos eu já entendi que a minha respiração precisava baixar, porque nessa ansiedade de tentar já, aí eu comecei a fazer, calma, peraí, inspirava, expirava, tentava subir. Aí eu percebi que a expiração me dava mais equilíbrio do que a ins. Então eu subia na ex, e aí eu comecei a subir e a perna já não fazia aquela coisa bizarra. Aí desequilibrava, caía... Pulou um aviso aqui que a gente tem 58 segundos só. Que triste, passou rápido. Muito rápido. Se vocês toparem voltar, eu volto. Vamos fazer o seguinte, então. A gente volta para o Vitor finalizar essa ideia, para a gente dar uma última dica e então, falar um tchau, pode ser? Ok. Vocês concordam? Pode ser? Super. Então tá, eu vou... porque a gente tem só 30 segundos. Então eu vou finalizar aqui e já entro de novo, chamo vocês, tá bom? Pessoal que tá assistindo, voltem, por favor. Beijo, gente. Beijo, até já.
Olá, voltamos. Consegui voltar, já publiquei aqui a primeira parte. Vou só esperar a Monique e o Vitor voltarem. Oi, Guilherme. Deixa eu... Aqui, Monique entrou, deixa eu chamá-la. Aqui, Vitor, também estou mandando a solicitação. Acho que foi. Oiê! Ei, estamos de volta. Desculpa, interrompi na metade, mas aí Imagina. volta a contar pra gente, então, a experiência, porque estava bem interessante. Não, é que foi tão assustador de ver como aquela linha deflagrou, né? Me mostrou assim o quanto. E olha que eu já estava. Isso foi no segundo ou terceiro dia que eu estava no meio do mar, já tinha dado uma baixada na bola, mas eu achei tão bizarro como aquela linha mostrou como eu ainda estava total fora do eixo, assim. Você E aí não é. percebeu, você percebe a sutileza ali da respiração quando você sobe ali naquela. Foi engraçado você falar, porque eu, a primeira. Quer dizer, a primeira vez que eu tentei andar no slack, tem muito tempo lá em Campinas, eu nem praticava yoga ainda, e aí foi um desastre. Aí, anos depois, eu já praticava yoga, a gente foi viajar, acho que foi de 2019 para 2020, um ano novo. Foi. Ih, o Vitor E, caiu. opa, acho que travou a conexão dele. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Eu não consegui o Slack, foi um mico imenso, lembra? Não tenho equilíbrio nenhum para fazer aquilo. Deixa eu enviar aqui. Eu acho que a internet dele tá travada, mas acho que daqui a pouco ele consegue Aí, voltar. Ah, voltei. voltou. Tinha Oi. caído. Você foi para Campinas, aí você fez. Então, aí tinha sido um desastre, nunca mais tentei. Aí eu fui viajar no final do ano, tinha um Slack na casa que a gente ficou. Aí eu falei, bom, vou tentar. Eu já praticava yoga, então já treinava ali uns respiratórios, um equilíbrio. E foi exatamente isso que eu percebi. A primeira vez que eu subi, eu falei, nossa, muito difícil. Aí a segunda vez que eu subi, eu falei, vou respirar. Aí chegou uma hora que eu tava até fazendo uns equilíbrios lá de um pé só e tudo controlando a respiração. Então a respiração, ela é assim É. uma arma poderosa para tudo, né? E sabe mais uma informação que ela jogou para finalizar isso? A respiração foi quando eu comecei a baixar a bola. E assim, a ansiedade, porque eu caía, subia, caía, subia, caía. Aí eu tinha que parar. E na ex eu subia e aí ia. E aí teve uma hora que ela falou para mim, porque quando chega mais perto do meio da linha, a instabilidade é maior. Porque mais perto de onde está amarrado é mais duro, mais no meio é mais mole. Então, e aí uma hora ela falou assim, foi mais ou menos isso que ela falou, para de querer estabilizar a linha, de querer controlar a linha. Vai no jogo dela. Tipo, aceita a instabilidade dela e aí você vai reorganizando o corpo, né? Gente, você eu vou vai levar fazendo... vocês junto, desculpa esse barulho. Imagina, é interfone. É. Foi? Eu tirei ali Ô, Vitor, mas você sabe que eu não consigo de jeito nenhum o Slack? Eu sou uma desequilibrada, não consigo. Então, cara, mas é engraçado. Eu fiquei feliz que isso durou, sei lá, 40 minutos e eu consegui chegar na metade. Nunca tinha subido nossa. naquilo. E eu fiquei feliz porque, para mim, denota que eu tô super enferrujado, num monte de coisa, mas eu acesso muito rápido, né? Sim. Então é isso. Então eu já automaticamente reconectei minha respiração, eu consegui baixar a minha ansiedade. Não é que eu atingi o nirvana, não é nada disso. Longe de mim, mas é poderoso. E eu tenho já esse trabalho, né? Então, E é um trabalho acesso rápido. do tempo. Então, quanto mais você trabalha, mais rápido você acessa quando você precisa, né? Então, é um treinamento ali diário. Exatamente. E eu... Bom, Oi. tem umas perguntinhas para você ainda, Vi. Vou aproveitar enquanto você tem um tempinho. Então vamos. Ó, essa aqui eu achei muito boa. Quando fico nervoso, suo muito nas mãos e fico com vergonha de apertar a mão das outras pessoas depois. Isso já me prejudicou muito em reuniões com clientes, mas não sei o que fazer, me ajuda. Ai, tá.
É. Bom, suar as mãos, obviamente, denota estresse, né? Se você for ler, pesquisar sobre isso, é isso. Estresse, ansiedade, nervosismo, tarará, tarará. Agora, também, eu conheço tinha uma bailarina que eu trabalhei que ela suava muito os pés, a ponto de fazer uma pocinha de água se ela estava Caraca. parada. Era uma loucura. Mas aí era uma questão mesmo fisiológica e tal, que acho que até teria tratamento para tentar resolver isso, amenizar, na verdade. Essa parte eu não saberia dizer, porque eu não sou médico, enfim, teria que pesquisar. Eu sei que existem loções também, antitranspirantes. Já ouvi dizer que lavar muito a mão ajuda. Existe Agora, assumir também, né, cara? Pessoa que sua muito Tipo, as mãos, desculpa fala, aí. eu suo muito a mão. Deixa eu secar minha mão aqui antes de te dar, antes de apertar a sua mão. é, Enfim, é, assumir com total. leveza. Assumir. E tentar perceber de onde vem, né? Ou se você consegue controlar o nervosismo, ou se é uma coisa que é sua mesmo, natural do seu corpo. Porque eu tive uma amiga que ela, quando ela ficava um pouco nervosa, ela suava tanto nas mãos a ponto dela fazer prova e borrar. Quando ela ia escrever, tipo, aí borrava a caneta, porque ela suava. E aí ela foi no médico, descobriu que era uma questão que dava para ser tratada. Ela fez alguma coisa que eu não lembro o que era e a mão dela parou de suar tanto. Então já não é porque era uma coisa que atrapalhava ela. Ela ia fazer uma É, é. prova, ela ia segurar na mão Quando de alguma atrapalha pessoa e nesse estava nível, aí eu acho escorrendo. que tem que ver, né? Tentar resolver algum Tem que ver tratamento se é para isso. um suor Agora, normal ou também se é uma precisa coisa olhar, de novo, olhar para a raiz disso. É ansiedade, de onde é vem, né? insegurança, de onde vem. E aí é um outro trabalho, Sim. não é com Volta médico, no é com autoconhecimento, né? volta no autoconhecimento. Tão importante autoconhecimento que a gente tanto falou. E tem Uma, uma. um, se... Oi, pode Não, falar. Desculpa. fala. Não, é que eu ia falar de uma outra pergunta, mas pode. Não, fala. É que eu tenho uma pergunta aqui que eu achei engraçada, que eu li agora, e eu me peguei fazendo isso várias vezes ao longo dessa live. Então, a pessoa que mandou a pergunta, pessoa, eu me identifico com você. Que a pessoa falou assim: eu tenho mania de ficar balançando a cabeça quando eu tô ouvindo alguém falar. Eu balanço como se estivesse concordando. E algumas pessoas me disseram que isso é ruim, mas eu nem percebo quando eu faço. Por que será que eu faço? A pessoa perguntou aí. E aí eu lendo essa pergunta, eu Tá, percebi que enquanto vocês falavam, várias eu vezes eu vou tava assim, tipo, concordando. só botando aqui para o carregador, que senão a bateria vai embora. Pra vocês, o Vitor tá aparecendo normal pra Tá. você, amor? Pra mim tá. Ah, tá. É porque pra mim a imagem dele tá travada, mas eu tô ouvindo. Então tudo bem se aí tá aparecendo. Tá. Pra mim tá Para normal. mim, de novo, assim, acho que assim, balançar a cabeça, eu não vejo exatamente um problema, claro, não sei o nível que a pessoa, né, tá lá, tipo, se é num lugar Oh, quase que uma dança, que eu acho que talvez isso até desconcentre quem tá falando, né, ver uma pessoa tão... Mas, assim, de cara, para mim, já tem uma coisa muito boa nisso. É uma pessoa que tá aberta, tá ouvindo, tá implicada no que tá acontecendo, né? Talvez esteja dentro daquela ideia de 50 dentro, 50 fora, eu diria que essa pessoa talvez esteja 70 fora, né? Tá pouco dentro dela, ou seja, tá pouco na coluna, tá na frente, né? Se fosse falar em relação de peso, é uma pessoa que tá assim, ó, quase caindo, né? De cara. Talvez a dica que eu daria é, nesses momentos onde você se percebe balançando muito a cabeça, leva a tua atenção para a respiração, leva a tua atenção para o peso, sente onde é que você está sentado, sente a cadeira, né? O assento. É o mesmo que eu falei quando eu estou fotografando alguém. Se permita, deixa o outro vir até você, não vai até o outro o tempo todo. Entende o que eu quero dizer? Uma Sim, sim. pessoa que tá assim, é quase, calma, deixa quem tá falando chegar em você, deixa ela se posicionar lá. Daqui a pouco você vai ter talvez o seu espaço para se colocar também. E eu acho que existe também o oposto, talvez possa acontecer,
eu digo isso por um exemplo da minha mãe. A minha mãe, ela é super séria quando ela está prestando atenção em alguma coisa, e ela é advogada. E aí um juiz falou para ela uma vez que perguntou para ela, porque minha mãe tem mania, e depois eu comecei a reparar e ela começou a reparar, que às vezes a pessoa tá falando, ela fica parada assim, e aí ela, se ela não concorda, ela fecha a cara e ela começa a fazer assim, ó. E aí eu acho que ela tá tão dentro dela processando aquilo que ela fica assim. E aí um juiz falou para ele falou, doutora, tá tudo bem aí? Você precisa falar alguma coisa? Porque você tá assim o tempo todo. Aí ela, nossa, eu tô assim, eu nem percebi que eu tava assim. Mas aí que ela começou a reparar que ela fazia isso. Mas eu acho que ela tava tão focada ali no que ela tava ouvindo, né? Sem perceber como ela tava reagindo, que ela acabou se atrapalhando ali, né? Acabou se expressando de uma forma que ela não gostaria de se expressar. Por isso a importância da observação, que o Vitor já falou várias vezes, da gente se observar. E eu anotei uma coisa aqui que eu queria falar com você, que eu queria saber se a sua opinião é igual à minha em relação ao aperto de mão. As pessoas falam que o aperto de mão diz muito sobre a outra pessoa. Eu, Monique, já me peguei muito incomodada quando eu recebo um aperto de mão que é muito forte, que falta pouco me machucar, ou aquele aperto de mão que a pessoa dá xoxa, assim, pega só na pontinha aquela mãozinha de alface, ou parece que tá com nojo, me dá um ódio, tão grande, me desperta uma ira. E eu falei, será que só eu sinto essa raiva? Aperta minha mão direito, Senhor Jesus. Fala pra mim. Eu quero dar um tapa na cara e falar, aperta direito. Não, isso é uma coisa que me incomoda totalmente também. Mas, cara, eu acho, então, é louco, porque quando a gente começa essas... Eu dei muita aula, né? Assim como eu dei aula para vocês lá, dei aquela preparação. E quando a gente começa a dar aula, a gente precisa afiar o olhar, né, dos corpos que a gente está trabalhando e tudo. Então, você vai ficando ligeiro numas leituras de coisas que para mim está totalmente relacionada à personalidade, autoconhecimento. Às vezes são coisas que você fala, dá um feedback para a pessoa, percebe isso, observa aquilo, e automaticamente a pessoa percebe. E às vezes tem coisas que não é... Às vezes não dá nem para falar. Às vezes você fala, isso eu não vou falar porque é um processo para essa pessoa chegar nessa percepção, nessa consciência. Aí às vezes é análise mesmo, entendeu? São anos. Ou às vezes dá para você provocar, enfim. Um aperto de mão, para mim, às vezes, denota um pouco insegurança da pessoa, uma necessidade de autoafirmação. Então vem aquele aperto de mão forte, assim, você fala... O que esse cara tá querendo? Né? Por que esse aperto de mão? Tipo, para que esse excesso, né? É um excesso de autoafirmação. Teve alguma pergunta? Se você está conversando com alguém no bate-papo, você acaba desviando o olhar várias vezes. É ruim. É ruim. No bate-papo? Não é de bate-papo. Se você está conversando com alguém, no bate-papo, você acaba desviando o olhar várias vezes. É ruim? Tá, esse tema a gente passou lá, depois você volta lá na... ou a gente pode, daqui a pouco a gente volta nele. Entende o que eu tô falando? Tem ou mesmo a mão xoxa, né? Você fala, dá um tapa na cara, que eu falei, dá vontade de dar um tapa na cara, no sentido assim, vida, corpo, vive, tônus. Tônus. Isso, a linguagem corporal, tipo, a gente lê, né? Tem uma outra linguagem corporal polêmica também, e que dependendo da quantidade, digamos assim, me incomoda, que é a linguagem do toque. Aquela pessoa que tem mania de falar pegando, sabe? Que ela tem a necessidade de ficar pegando em você o tempo inteiro, ou dando aquele tapinha assim, ó, sabe? Aquela pessoa que tá te dando um tapinha, ou a pessoa que empurra o ombro, hein? Não sei o que, você viu isso? Você viu aqui? Esse tipo de linguagem... Sinceramente, eu sou uma pessoa que eu falo, ai, não rela não. Não fura minha bolha? Me irrita. Eu já falaria assim, ó, minha bolha.
É, eu me Tipo, né? sinto muito invadida com esse tipo Invadida. de linguagem. É claro que tem uma exceção dos relacionamentos amorosos, né, gente? Porque aí a linguagem Ah, do toque nos relacionamentos amorosos é uma outra coisa. A pessoa tá te tocando, você quer ser tocado. É claro, claro. carinho, ou de pai e mãe, ou amigo, sei lá, enfim. Tô falando num bate-papo comum aqui com um colega, sei lá, um colega de trabalho, e a pessoa toda hora fica te pegando. Essa linguagem do toque. Você entende isso na pessoa que tem a necessidade de ficar pegando? Como você lê isso? Cara, para mim tem aí, enfim, essa questão dos nossos campos energéticos, né? Então, todo mundo tem e não é igual para todo mundo. Tem gente que Uhum. não se incomoda tanto. A distância, por exemplo, entre... Se eu estou de frente com você conversando, a distância que é confortável para mim pode ser diferente para Carol. De repente, estar... Para Carol, ela precisa estar mais distante para se sentir confortável. Existe até um exercício que eu já fiz disso. Você põe uma pessoa de frente para outra e começa a se aproximar e a pessoa vai falando, tá confortável, tudo bem. Mais um passo, tá confortável. Aqui já começa a ficar desconfortável. A partir dali é furar a bolha mesmo, né? Aí é desconforto total, como que você lida com isso? Óbvio, então tem diferenças para cada um, essa distância necessária para estar confortável. E óbvio que no nosso círculo de vida tem pessoas que transitam, entram e saem dessa bolha com mais fluidez. Então é isso, seu namorado, sua mãe, seus irmãos, então essa relação com toque. Mas também não é regra, porque tem família que não se toca, né? Tem mãe que, sei lá, não tem muito essa relação de toque, é duro. Então essa distância, ela é aqui, assim, né? Então não tem uma regra. Agora, tem gente que eu acho que talvez na história de vida dela, da mãe, do pai, não sei, aí é uma leitura um pouco que eu faço disso que você está falando. Talvez isso para ela, esse fluxo entre esse círculo energético é muito fluido, entendeu? Ela tem isso muito fluido para ela entrar na bolha do outro, estar muito perto é confortável para ela. Tocar no outro é confortável, é o que aquele o corpo dela talvez tenha, né, de memória. E são poucas pessoas que têm, né, isso. Fora do núcleo familiar. Talvez no núcleo familiar seja mais comum para a gente. Sim. Então, o que acontece? Aí ela vai, sei lá, no círculo de amigos dela, ela acha que funciona assim também. E não é assim, né? Porque aquelas pessoas não têm, talvez, esse fluxo de entrar e sair dessas bolhas de conforto. E aí a gente se incomoda. Então, às vezes, é quase que... É delicado, né? Mas talvez você mostrar para a pessoa, olha, você não vai falar, olha, essa distância é confortável para mim, mas seu corpo talvez mostre de alguma forma, você, né, escorrega um pouquinho, dá um passo para trás. Quando eu encontro pessoas assim, que tem conforto em estar muito perto, eu dou um passinho para trás. Mas aí às vezes não funciona. Sabe o que me irrita profundamente? Me irrita muito, 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 muito. Quando você tá em uma fila, aí eu paro longe da pessoa que tá na minha frente. Porque eu não gosto de colar na pessoa. E aí chega Não, alguém mas atrás e agora, né? cola. Pandemia. Aí eu dou um passinho pra frente pra pessoa se ligar, ela dá um passo também. Sim. Ai, me dá vontade de falar, viu? Vai um pouquinho pra trás, ninguém vai entrar na sua frente, meu bem. Todo mundo viu que você tá aqui atrás de mim. Eu fico muito irritada. E aí eu não tenho como falar pra pessoa, né? Porque é uma pessoa que eu nunca vi na vida. A pessoa vai falar, nossa, que desagradável, ela tá Que incomodada. grossa. É, que Mas grossa. nesse momento você está com uma super licença para isso. Você fala, por favor, É verdade, distanciamento. nesse momento de pandemia. Mas você sabe que eu nunca tinha feito essa leitura que você fez do caso dessa ser a história, a memória do corpo dessa pessoa. Olha só que engraçado, né? Eu sempre li isso como ou uma pessoa muito carente que tem uma necessidade ali de ter aquela atenção total naquele momento e para conseguir a sua atenção ela acha que ela precisa te tocar, te puxar, te cutucar, te dar tapinha, enfim.
eu sempre li isso como carência. Ou carência, deixa eu forçar uma intimidade, ou carência, eu quero toda a sua atenção agora aqui pra mim, ou carência do tipo, poxa, eu sou tão insegura, queria que essas pessoas aqui me notassem, deixa eu cutucar, sabe? Mas eu sempre tive uma leitura nesse lugar da carência. Nunca pensei nesse sentido de ser a história da pessoa, né? Ela tá acostumada com esse tipo de comunicação, de linguagem. Mas essa sua leitura também não está equivocada, não. Acho que super cabe também. Uma pessoa... Porque se uma pessoa que tem essa história de vida, talvez, né? Essa história no corpo dela, de fluxo fluxo de aproximação com outros corpos, e no caso é um corpo que talvez ela não tenha intimidade, mesmo assim ela fura essa bolha, então realmente talvez tenha coisa para se observar aí. Pode ser carência, pode ser dominação de alguma forma, né? Uma necessidade de... Aí, enfim, tem que observar. Tá vendo como as coisas são complexas, né? As coisas são paradoxais, né? Nada é... Por isso que esses livros aí de regra para isso, regra para aquilo, cara, cuidado, porque 2 e 2 não são 4. Só eu que acho o Vitor maravilhoso? Não, Marcos. A gente acha o Vitor muito maravilhoso. Maravilhoso em todos os sentidos. Ele é muito maravilhoso. Maravilhosos. Mas esses livros, eu sempre falo isso com as pessoas quando elas vêm para essa troca do tipo, mas é que no livro o corpo fala, que é um clássico. Fala isso, isso. Eu falo, olha... Fala pra cacete. O corpo fala muito, mas o corpo não fala de um jeito só. O meu corpo fala de um jeito, o seu fala de outro e assim vai. Então, acho muito importante você estar frisando isso, Vi, de que não é uma coisa só, não existe uma regra, né? Nós somos únicos, cada um tem a sua energia, tem o seu jeito, tem a sua história. Tem também o lance cultural, cada região se comunica de uma forma, tem uma maneira... Quando eu me mudei para São Paulo, eu sofri muito aqui no início, porque as pessoas aqui são muito mais distantes do que na Bahia, né? O baiano é mais, como é que eu vou dizer? Ele é mais perto, receptivo, né? É mais perto e é aquela coisa que você se sente muito acolhido, muito rápido pelo baiano. E aqui em São Paulo as pessoas têm um distanciamento e esse muro foi colocado na minha frente, assim, pela primeira vez no curso de teatro. As pessoas não sabem, gente, mas eu lutei muito para ser amiga da Carol. Eu lutei por essa amizade. Porque existia um muro, assim, que eu tentava, eu ia com toda a minha baianidadezinha pra cima dela. E ela aqui, amor, aqui, ó, lisa, aqui, ó, de cera. Aqui pra mim, legal, bacana, gostei muito da sua cena, parabéns. E se retirava. E eu ficava, poxa, eu queria tanto ser amiga dela, mas ela não me dá uma aberturinha. Como é que eu faço isso sem ser uma pessoa desagradável? E aprender isso foi muito demorado. Eu demorei. Como é que você fez? Eu fiquei observando ela. Eu fiquei observando. Aí eu pegava... Ela virou um desafio pra mim. E aí eu pegava brechas no curso de teatro, assim, pra falar com ela. E uma primeira brecha que teve, eu falei, oi, eu queria fazer uma cena com você. Vamos fazer uma cena e tal? Aí ela, vamos fazer. E se abriu. E a gente teve muita química no palco, eu e a Carol. Tipo, nós somos 2 atrizes que funcionam trabalhando juntas. E rolou muito, e aí ela foi se abrindo. Muito aos pouquinhos. Pra eu saber o nome da mãe dela, o nome do pai, se ela namorava ou se ela não namorava, foram meses. E isso na Bahia não é assim, sabe? As minhas amigas, quando eu vou fazer uma... Sei lá, quando eu morava lá, conheci fazer uma amizade aqui. A menina já chegava assim, não, que meu namorado terminou comigo, e assim, assado, e não sei o que, não, vai, dorme lá em casa. Minha mãe vai fazer não sei o que pra gente. E eu tava super acostumada com esse calor humano. Cheguei aqui em São Paulo, eu falei, meu Deus, eu vou morrer, eu não vou fazer uma amiga. Gente, não, mas pra defender o meu lado, não é que eu era super fechada, é porque eu era mais do tipo, se perguntar eu vou responder, se não perguntar não vou ser enxerida de ficar contando minha vida inteira, né, de ficar me oferecendo. Eu lembro que na época eu não morava em São Paulo ainda, eu morava em Campinas. E aí eu não ia ficar me oferecendo, posso dormir na sua casa, vamos fazer alguma coisa juntas.
Tanto que eu lembro que a primeira vez que eu fiquei, de fato, hospedada na casa da Monique, foi meio que sem querer. Eu tava na casa de uma outra amiga, aí ela falou, ah, vamos sair com a gente? E aí eu, por dentro, eu sou uma pessoa tímida, e eu era muito mais tímida na época. E aí, por dentro, eu tava pensando assim, nossa, eu quero muito ficar na casa dela, porque vai ser muito mais fácil. Mas eu tinha vergonha de pedir. Então, tipo, eu fiquei esperando ela convidar. E eu lá com a malinha só torcendo pra ela falar, ai, fica aqui na minha casa, pra eu não ter que ir pra casa da minha outra amiga. Aí ela falou, ah, fica aqui na minha casa. Eu falei, ufa, beleza. Só que aí eu, né, com o meu jeito sério, ah, tá bom, vou ficar. Deixa eu ver Super aqui, né? educada, Vitor. Super fina, entendeu? Sabe Mas aquela sabe o que a pessoa gente tem que fina, fazer? europeia? Europeia, garota. E eu ali toda... Aí a gente tem que quebrar, né? Claro, se dá, sem ser inconveniente, mas eu faço isso às vezes. Tipo, uma pessoa que eu já gosto de graça. A pessoa nem sei se ela gosta de mim tanto quanto eu gosto dela, mas é meio durinha. O que eu faço? Vou lá e já chego abraçando, já chego dando um abraço, um beijo, entendeu? Tem mãozinha, não. Ah, não vem com essa mão aqui, não. Dá um beijo, dá um abraço. Pá, dá um abraço. Porque, Verdade. cara, às vezes isso já... Isso é tão bom, porque claro, não dá para falar pelo outro, mas assim, às vezes é bom para o outro, sabe? O outro não consegue, o outro quer, mas não consegue. Sim. Ou sei lá, tem uma baixa estima, às vezes, fala, nossa, mas por que ela quereria ser minha amiga? Enfim. Então é ótimo. Agora, claro, né? Aquela coisa de bom senso, né? É, de Não perceber faz ali. aí perceber se a pessoa tá também afim, né? Em relação, né? Se for falar em relação, por exemplo, acho que uma boa relação, uma relação saudável é quando também tem essa escuta de perceber quando o outro tá aberto, né? Para você ir lá, dar um abraço. Opa, peraí, tá rolando alguma coisa ali, vou Sim. ficar aqui. E isso é um desafio nos relacionamentos É amorosos. Porque, desafio. assim, isso é um puta desafio. Difícil, eu acho, demais. Porque quem tá envolvido, eu acho que tá tão imerso ali na loucura do sentimento, né? Da paixão e tal, que às vezes não consegue entender esse limite do outro. Do outro ter uma necessidade de, às vezes, ficar um pouco sozinho, ficar um pouco quietinho, sabe? Exatamente. É muito complicado. Eu já morei junto, né, por 4 anos com meu ex-namorado, meu ex-ex-namorado, volta umas casas. E isso era uma coisa que, para dar certo, tinha que rolar muito essa observação, porque apesar de ser leonina e ser uma pessoa muito intensa, eu tenho ascendente em aquário, então eu tenho momentos que eu quero ficar sozinha. Eu quero ficar em silêncio, eu quero ficar sozinha. Eu não sou uma pessoa que eu fico mandando mensagem, eu não pergunto aonde a pessoa tá fazendo o que, eu não quero saber. Eu sou intensa quando no presencial aqui, no ao vivo. Mas à distância, eu acabo sendo mais... Eu gosto de ter o meu espaço, de sentir que eu tenho a minha vida. E isso dava muito certo com esse meu namorado que eu morei juntas, por isso que a gente morou junto 4 anos. Mas também já deu muito errado com outros namorados que eu tive, porque as pessoas interpretavam como falta de interesse, falta de cuidado, falta de carinho. E não era só uma coisa do tipo, cara, eu preciso de um tempo para ficar sozinha, eu preciso de um pouquinho de silêncio, eu preciso de um espaço. Por isso que eu acho que isso nas relações, a linguagem corporal nas relações amorosas, ela é muito difícil. Porque para virar uma treta é assim, né? Mas, cara, a gente lê rápido, né? Eu lembro, por exemplo, não é relação amorosa, mas eu lembro de pai, por exemplo. Eu lembro quando meu pai, eu percebia pelo jeito de andar, pelo jeito de chegar, o barulho da intensidade que ele jogava o molho de chave assim em cima da mesa, qual era mais ou menos o mood que ele estava. Sacou? É a mesma coisa com uma relação com o namorado. Conforme você vai convivendo, você saca um pouco. Claro, tem gente que é um pouco mais difícil de ler, né? Mas você saca um pouco. Peraí, tem coisa. Eu acho que o perigo de tudo, de novo, é aquela questão do entre, né? Da minha leitura. O que o outro vai entender do que eu tô falando, o que o outro vai entender de como eu tô agindo. Aí, em geral, tem ruído de comunicação. Sim. Então, hoje, eu aprendi na relação, por exemplo, antes de ficar criando história, eu pergunto, tá tudo bem? Tá rolando alguma coisa? Antes de pensar assim, é comigo, não é comigo. Ah, não sei o que. Isso aí é quando você já tá totalmente fora, se perdeu.
Tá fora, já tá elaborando coisas, é a crítica, é medo de um rabo A preso, insegurança, né? segurança. Então, antes de tudo, vai lá e simplesmente pergunta, tá tudo bem? Às vezes é uma coisa X que você tem nada a ver. Comunicação é tudo, né? Você ter uma comunicação clara é tudo. E aberta com a pessoa, né? Total. Antes de criar história na cabeça, seja no seu trabalho, seja no seu relacionamento amoroso, vale perguntar, até com um amigo mesmo, quantas amizades são perdidas por falta de comunicação. Ah, porque você interpretou uma mensagem de um WhatsApp, fulano foi grosso comigo. Gente, quando você está lendo qualquer coisa, você interpreta como quer, porque você está lendo. Então, assim, sempre vale perguntar. Chega e fala, olha, tá tudo bem? Eu senti que você foi meio grosso. Tô viajando? Tô viajando? Você foi grosso ali naquele WhatsApp? Ou, sabe, perguntar não custa. É que as pessoas, eu acho que as pessoas têm a crença, Vi, de que se eu perguntar se tá tudo bem, se eu chamar para conversar, eu vou mostrar vulnerabilidade. Isso é ruim. Alguém ensinou pra gente que ser vulnerável é ruim, cara. É ruim. Por Alguém isso que o mundo ensinou. tá do jeito que tá, né, E amor? por Por isso exato. que o mundo tá do jeito que tá. O dia que a gente Com entender certeza. que vulnerabilidade é potência, é totalidade, é algo que está em movimento, né? Que não está fixo. Aí talvez a gente evolua, sei lá, tem algum, porque tá do jeito que tá por conta das verdades, da necessidade de afirmar, de desse aperto de mão forte, entendeu? Ou fraco demais. Porra. É verdade. E uma felicidade emplastificada também, né? Eu acho que as redes sociais, elas têm muitas coisas positivas, mas também tem muitas coisas negativas. Uma das coisas negativas são quando as pessoas não entendem que isso aqui é um frame da vida, né? É uma foto da vida de uma pessoa, é um segundo da vida. E elas interpretam que aquilo é uma felicidade plena, uma felicidade absurda, que aquela pessoa não tem problema. Ou quando a própria pessoa fica olhando o Instagram dos outros e falando, fulano é tão feliz, só a minha vida que é uma merda, eu preciso ser feliz assim, começa a mentir para ele mesmo. E aí vai, sabe? Vai gerando, tipo, essa falta de comunicação com você mesmo, que eu acho muito grave. Você não conseguir se comunicar com outro é gravíssimo, mas você não conseguir se comunicar com você é 10 vezes mais grave, né? Perfeito. Total. Total. Você não conseguir se comunicar com o outro, dá para entender, porque tem muita coisa no entre. Agora, você não se... Esse diálogo interno aí não tá rolando, você não tá percebendo, não tá escutando o seu corpo, não tá escutando os seus desejos, ou entendendo o que é o ego falando, né? O que é autocrítica, o que é... Que é um caos mesmo, tem muita coisa aí dentro, né, acontecendo. A psicanálise explica isso muito bem, a coisa do id, ego, enfim, consciente, subconsciente, enfim, um monte de coisa que a gente nem tem domínio, né? Se a gente for entrar no campo do subconsciente, do inconsciente, enfim. Mas quando a gente está vivo dentro desse processo de autoconhecimento, e autoconhecimento ainda também é amplo, mas é de percepção, observação, elaboração, cara, aí você está vivo, você está em movimento. E aí aceitando também a sua vulnerabilidade, as suas qualidades, reafirmando elas, né? Mas sem fixar nada totalmente. Sim. Ah, meu amor, muito obrigada. A gente Maravilhoso. não vai te prender mais. Já deu quase 2 aqui, 2 Tá horas ótimo. de Foi Vitor muito bom. compartilhando Ai, os amor. ensinamentos dele com a gente. Foi uma Obrigada, delícia. Vitor, por ter aceitado. Eu espero que esse quadro, Café Me Expresso, pós-pandemia, realmente a gente possa fazer tomando um café com os nossos convidados, sabe? Total. Ao o nosso- vivo. Ao Se vivo, tudo nosso der certo. sonho, nossa meta. É. Opa. Vida longa para o projeto. Ai, obrigada. Parabéns. Eu acho que isso vai ser muito bom para muita gente que está aí, né? Tomara. E já vi que vocês estão fugindo de qualquer tipo de bula, o
que eu acho mais legal. Isso aqui vai desdobrar para conversas existenciais, filosóficas, né? Sim. E é isso que tem que ser para que a gente possa tentar afundar um pouquinho, chafurdar um pouquinho nesse negócio que é um buraco gigante, assim. Então, vamos embora. Obrigada, Parabéns, obrigada Miriam. para todo mundo que Obrigada. assistiu também, né? Ao Vitor pela participação, a gente agradece. E todo mundo que assistiu, que falou aí que curtiu, obrigada mesmo. Lembrando que a gente vai dar um workshop gratuito nos dias 5, 6 e 7 de abril. Então, quem quiser se aprofundar um pouco mais no assunto da comunicação, como vencer aí o medo, né, de falar em público, gravar vídeos, enfim, tá super convidado, o link tá na nossa bio. E qualquer dúvida que vocês tenham depois, pode mandar pra gente também lá por direct, que a gente vai respondendo aos poucos. Quem A perdeu o gente tá começo, super aberta. teve gente que mandou umas perguntinhas aqui que a gente tinha respondido já. É que a gente entrou às 8 aqui, a conversa se estendeu. A gente já disponibilizou a primeira parte aqui, então quem quiser assistir, e agora a gente vai disponibilizar a segunda. Obrigada, gente. Obrigada, Valeu, Alvinho, gente. Alex, Ana. Obrigada, Vitor. Eu amei cada segundo, viu? Você é incrível. Também, Você é um adorei. artista maravilhoso. Vamos voltar para os palcos logo, pelo amor de Deus. Amém, Senhor. Vamos lá. Amém, Por Senhor. favor. Beijo, gente. Beijo. Boa noite. Tchau, Valeu, tchau. Obrigada. boa noite. Tchau, tchau.